Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto super sério e infelizmente muito comum. Como é que se prova um assédio? Sabe, aquela violência que quase sempre acontece longe dos olhos, mas que deixa marcas bem profundas. Olha, essa citação, embora fale de assédio sexual, captura perfeitamente o nosso desafio aqui. A lógica é a mesma para o assédio moral. O agressor age de forma estratégica, no sigilo, justamente para dificultar a prova. Então, qual o nosso roteiro hoje? Primeiro, a gente vai entender o que é o assédio. Depois, vamos falar sobre a prova mais comum de todas, o print, e por que ele pode ser frágil. Em seguida, vamos ver como construir provas que realmente funcionam, o que a lei diz sobre isso, e por fim, a diferença crucial entre um incômodo e um dano moral de verdade. Vamos começar colocando nome nas coisas. Afinal, o que exatamente é o assédio moral? É fundamental entender isso aqui. Assédio não é um chefe exigente, não é uma cobrança por resultado, não é um dia ruim. O que define o assédio são 3 palavrinhas mágicas: comportamentos abusivos, repetitivos e prolongados. É algo sistemático feito para minar a pessoa. O assédio é como uma ferida invisível. Ele não deixa um hematoma, mas causa um estrago psicológico e físico gigantesco, podendo levar a quadros de depressão, ansiedade e burnout. O objetivo é exatamente este: isolar e diminuir a pessoa. Agora, a gente entra num ponto que gera muita dúvida. Todo mundo, na hora do desespero, faz o quê? Tira um print de tela. Mas a pergunta é, do ponto de vista da lei, isso é forte o suficiente? Essa é talvez a pergunta que mais se ouve. Mas eu tenho os prints. A resposta, porém, é um pouco mais complicada do que parece. O grande problema do print é que ele é frágil. Pensa bem, é só uma imagem. É muito fácil alterar uma conversa, apagar uma mensagem, mudar um nome. Por não ter como garantir que aquilo é 100% autêntico, a justiça costuma ver o print com muita cautela. Olha só essa comparação, ela deixa tudo bem claro. O print de tela é um indício. É uma pista, uma sugestão. Ele aponta para um caminho, mas sozinho ele é fraco. Já a ata notarial, bom, aí a conversa é outra. Ela é considerada uma prova, robusta e com validade jurídica. Certo? Se o print não é a melhor saída, então o que fazer? Como é que se constrói um conjunto de provas que seja, incontestável? Vamos ver as opções? Basicamente, existe uma espécie de escada de força das provas. A gente tem as gravações, as plataformas digitais e, no topo, a ata notarial. Vamos detalhar cada uma. Atenção aqui porque isso é muito importante. Se a própria vítima está na conversa, ela pode sim gravar tudo, mesmo sem avisar ou ter o consentimento do agressor. Os tribunais superiores entendem que isso é legítima defesa, é um direito de registrar um crime que está sendo cometido contra si. A tecnologia também veio para ajudar. Hoje, existem plataformas especializadas que conseguem capturar conteúdos da internet, seja de redes sociais, WhatsApp, e-mails, de uma forma que preserva toda a integridade técnica, criando um relatório que tem validade jurídica. E aqui chegamos no padrão ouro da prova digital, a ata notarial. É quando um tabelião, que é uma autoridade com fé pública, acessa o conteúdo na sua frente e descreve em um documento oficial tudo o que ele viu. Contestar uma prova dessas é extremamente difícil. Olha, uma pequena pausa aqui. Se essas informações estão sendo úteis, se estão ajudando a clarear as coisas, que tal dar uma força para o nosso canal? Se inscrever, curtir, compartilhar, isso ajuda demais a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. E se puder deixar um comentário, melhor ainda, ajuda muito na nossa visibilidade. Ok, agora que a gente já sabe como coletar as provas, vamos entender como a justiça lida com elas em casos tão difíceis como os de assédio. A grande questão é essa, né? Se o crime é feito para ser escondido, como a justiça pode agir? Bom, a lei tem alguns mecanismos bem inteligentes para equilibrar esse jogo. Um desses mecanismos é a chamada inversão do ônus da prova. O que isso quer dizer? Em regra, quem acusa tem que provar. Mas em casos de assédio, se a vítima apresenta um conjunto forte de indícios, o juiz pode virar o jogo. E aí é o acusado que vai ter que se virar para provar que a conduta dele foi correta. E tem outra ideia genial, a da constelação de indícios. Pensa assim, uma única estrela no céu pode não chamar a atenção, mas um monte de estrelas juntas formam um desenho, uma constelação. Com os indícios é a mesma coisa.
Um e-mail, uma mensagem, o depoimento de uma testemunha. Sozinhos podem parecer pouco, mas juntos eles formam um quadro completo e convincente. E para fechar essa análise, vamos para a última parte. Qual é a linha que separa um problema do dia a dia, um estresse de trabalho, de uma situação que realmente configura um dano moral e que pode virar um processo? A lei é bem clara nisso. Uma coisa é o que a gente chama de mero aborrecimento. É um incômodo, uma frustração, algo chato, mas que faz parte da vida em sociedade. O dano moral é completamente diferente. Ele acontece quando existe um ataque aos direitos da pessoa. A sua honra, a sua imagem, ele causa um sofrimento profundo. E aqui estão alguns exemplos do que pode ser considerado dano moral. Percebe que não é algo pontual? É a constância da humilhação, é expor a pessoa ao ridículo de propósito, é isolar, ameaçar. São atitudes que violam a dignidade de qualquer um. A gente encerra com essa reflexão. A internet e o ambiente de trabalho não são terras sem lei. A justiça existe e pode ser alcançada. Mas ela começa com o primeiro passo, ter a prova certa. A pergunta que fica é: estamos preparados para construir e defender essa prova? Muito obrigado por ter acompanhado essa análise até aqui. A gente se vê na próxima.